Eu conheci o Vitor no final de 2012, dezembro de 2012, ou seja, estamos completando 5 anos agora. E eu comecei o meu tratamento com o Vitor em janeiro de 2013. E, na realidade, a minha busca pela medicina interativa, ela se deu quase que de uma forma empírica. Eu estava numa luta na medicina convencional para tentar resolver um problema que me afetava violentamente, que era um desânimo absoluto, uma falta de iniciativa, um sono, quase uma depressão que me impedia de fazer as coisas mais básicas do dia a dia, como levar meu filho na escola, por exemplo. Eu cheguei ao Vitor através da minha personal trainer, com a qual eu já treinava há 10 anos, com muito poucos resultados, e a partir daí, a partir dessa iniciação de janeiro de 2013 com o Vitor, em 6 meses eu vi a minha vida de volta. Eu vi me devolver em 10 anos de vida e uma intensidade nas minhas atividades, como se eu estivesse realmente retomando o que eu tinha no ápice da minha capacidade física. Eu acho que uma das características, sem nenhuma dúvida, a medicina é um fator importantíssimo e a gente depende disso, as pesquisas são importantes, mas eu acho que a medicina normal, a medicina convencional, ela se perde um pouco e o organismo funciona como um todo. Nós não podemos desassociar uma parte de outra parte, tudo é relacionado e tudo tem um efeito colateral. Essa forma como o Vitor chega às pessoas, colocando uma semente na cabeça das pessoas, dizendo, olha, existe outro caminho, existe outra forma de fazer, quem sabe você vai buscar, você vai pesquisar, é de extrema importância, porque as pessoas começam a pensar sobre os aspectos. Eu me recordo que antes de 2012, quando eu comecei com o Vitor, eu estava com 49 anos, eu estou com 54 agora, eu gastava em média 2 a 3 mil reais de farmácia, consumindo uma média de 9 medicamentos diferentes, cada um para um efeito colateral do anterior. E isso acabou o remédio na minha vida, acabou essa necessidade de estar constantemente buscando a solução para um assunto específico. Hoje eu perdi um pouco essa vergonha de encarar os fatos da necessidade de reposição hormonal, da necessidade de suplementação, e tenho uma vida saudável. Eu coordeno uma equipe de 40 pessoas, todas entre 30 e 35 anos, e eu sou sem dúvida nenhuma o que mais tem energia para a minha atividade profissional. Eu acho que tem que quebrar paradigmas. Eu escuto muito dos meus colegas que estão na mesma idade que eu, na mesma faixa etária, que já estão gordos, que estão deprimidos, que estão cansados, que estão se aposentando, e sempre me perguntam, meu Deus, como é que você conseguiu? Tem que quebrar paradigmas, a gente tem preço, a gente paga um preço. A vida saudável, ela requer uma certa disciplina. Essa coisa que eu escuto muito, assim, eu não consigo viver sem isso, mas eu não posso viver sem comer aquilo, não, mas se eu parar de comer o pão de manhã cedo, como é que vai ser o meu café da manhã? E quebrar esses paradigmas. A gente tem que entender que as mudanças do organismo exigem uma readaptação da tua vida. Eu tenho uma vida alimentar fantástica, minha alimentação hoje ela é muito mais saborosa do que eu tinha há alguns anos atrás, e se você começa a interiorizar essas mudanças, elas passam a ser tão rotineiras que você não se dá conta disso. Quando eu escuto os meus amigos dizerem, por exemplo, eu não vivo sem cerveja. Beleza, viva com a cerveja, mas reduza, controle, seja racional no que você está fazendo para a sua saúde e use esse, como eu diria, o trash food, ou aquele momento de excesso, como excesso. Não como rotina, como eventual. E isso vai mudando a tua vida. Eu tenho 3 pilares que eu costumo dizer para os meus amigos, né? Sono adequado, alimentação saudável e exercício físico. Se você conseguir equilibrar isso, com certeza as suas doenças vão diminuir, sem dúvida nenhuma. E quando você percebe a diminuição das doenças, você começa a se tornar um viciado nisso. Você começa a perceber como é bom viver sem doença e como é fácil fazer essa alteração de vida para que a gente continue efetivamente numa vida saudável. E tem um outro fator, me desculpe falar dessa forma, a masculinidade devolvida.
a gente começa a ter de novo o desejo sexual, a força, o músculo, você começa a sentir gente de novo. Eu tenho 54 anos e tenho um metabolismo de 30. Eu costumo me consultar com o Vitor 2 vezes por ano. Tradicionalmente, a recomendação é de uma só, mas eu costumo fazer 2 vezes por ano. E eu agradeço todos os dias a indicação que me passaram do nome dele, porque realmente o Vitor me devolveu a capacidade de voltar à vida e poder criar meus filhos, que são pequenos, que eu já estava com muita preocupação, porque eu não tinha mais condições de atender essa necessidade de 2 crianças, um pequeno e um adolescente. O que eu digo sempre ao Vitor, e falo isso de uma forma bem clara, eu acho que ele precisa se profissionalizar cada vez mais, ele precisa chegar cada vez mais a um número maior de pessoas para tentar colocar na cabeça essa pequena semente que vai aos poucos crescendo e vai fazendo com que meia dúzia de pessoas mudem o seu comportamento. E a cada pessoa que muda seu comportamento, eu mesmo já indiquei no consultório dele uma quantidade enorme de amigos, você vai aumentando esse círculo de pessoas que buscam uma vida saudável. A única coisa que eu digo para ele sempre é aguenta firme, porque bater de frente essa estrutura muito forte que é tanto a indústria médica quanto a indústria médica não, desculpa, a indústria farmacêutica, quanto a indústria alimentar, porque é uma indústria mafiosa, de química pura, não é fácil. E a represália vem. Então tem que ser muito forte para aguentar esse tranco e continuar na atividade, continuar colocando na cabeça das pessoas que existe uma outra forma de viver. Eu, como vivo na Alemanha, e a medicina interativa na Alemanha é algo comum e corrente, os alemães recorrem a isso frequentemente, naturalmente para mim é muito mais fácil me adaptar. No Brasil, a gente sabe que a influência da indústria farmacêutica é muito forte. Porto Alegre, nós temos 3 farmácias a cada esquina, isso tem que vender e o consumidor final somos nós e temos que estar parcialmente doentes para enfrentar essa situação. Então, o que eu digo sempre ao Vitor é isso, continua firme, continua ajudando as pessoas, porque é o destino dele, é o caminho dele. E naturalmente, por que eu gosto tanto do Vitor? Porque ele é um médico atencioso. Ele é um médico que olha a tua alma, ele percebe o teu problema. A medicina hoje também tem esse problema. Uma sessão com um médico dura 5 minutos. Em média, com o Vitor, a gente fica 1 hora. Existe toda uma diferenciação na forma de tratar as pessoas, e isso é saúde, com certeza. Então, essas alterações precisam ser feitas, e esse trabalho que o Vitor faz é exatamente isso. Quanto maior o número de pessoas envolvidas no processo, e o efeito da internet hoje é importante para isso, mais se consegue fazer essas alterações de uma forma rápida. Então, é fundamental esse tipo de trabalho. O Vitor é um dos precursores, hoje já existem muitos outros aí que vieram na sequência, e você percebe, cada dia que passa, aumentando a discussão sobre esse assunto. Eu acho que eu sou um dos clientes mais antigos que ele tem, e eu brinco que eu sou o velho propaganda da agência, não sou o garoto propaganda. Realmente faço essa função de divulgar e de levar pessoas. Se eu levar 10 e conseguir reter uma, para mim já é um grande trabalho, porque essa pessoa vai levar mais 10, isso vai crescendo ao longo do tempo. Naturalmente, eu tinha muitos anos de atividade física antes de chegar ao Vitor, né? Mas eu não conseguia o resultado. Isso aqui é o resultado que ele tem lá quando eu cheguei a ele e 6 meses depois do meu tratamento com ele. E depois que a gente olha isso, depois que a gente, como paciente, olha isso, tu não quer voltar atrás. Eu tenho isso aí no meu celular, exatamente porque qualquer desânimo, qualquer tentativa de mudar a minha rotina, eu olho isso aí e é imediato o efeito. Jamais eu vou voltar daqui. Jamais.